Frequentemente, ao ouvir discussões sobre pentecostais e carismáticos, é comum vê-los agrupados. As pessoas costumam referir-se ao movimento pentecostal carismático ou usar os termos de maneira intercambiável ao falar de denominações pentecostais e carismáticas. No entanto, embora haja certa sobreposição entre os dois, existem distinções importantes. O movimento pentecostal começou no início do século XX, com destaque para o avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906, liderado por William J. Seymour. Esse evento marcou o início do que muitos chamam de pentecostalismo moderno. A experiência central desse movimento é o batismo no Espírito Santo, frequentemente acompanhado pela manifestação de dons espirituais, como o falar em línguas. Então, nos finais dos anos 60 e início dos anos 70, outro grupo surgiu na cena: os carismáticos. Historicamente, a principal diferença é que os carismáticos não faziam parte dessas denominações pentecostais. O movimento carismático surgiu nas principais denominações cristãs nos anos 1960 e 1970, ao contrário do pentecostalismo, que geralmente surgiu fora das tradições estabelecidas. O movimento carismático começou dentro de igrejas já existentes, como a católica, a anglicana e várias denominações protestantes, incluindo luteranos, batistas, metodistas, entre outros. Eles falavam em línguas, resistiam àqueles que zombavam dos dons espirituais e iniciavam movimentos de renovação. Ao contrário do que alguns poderiam esperar, eles não migraram para as denominações pentecostais, mas em muitos casos permaneceram em suas denominações, às vezes desconfortavelmente, promovendo o que era considerados crenças marginais. Em alguns casos, eles se encontravam marginalizados e, em outros, avançavam uma nova aceitação de sua marca de teologia. Quando olhamos para as denominações pentecostais, descobrimos que, além de seus pontos de teologia mais discutidos, elas também têm, às vezes, visões notavelmente consistentes em outras áreas aparentemente não relacionadas. Mas para os carismáticos, eles nem sempre se parecem com os pentecostais originais nessas áreas. À medida que o movimento carismático continuou a se formar em coisas como o Movimento Jesus nos Estados Unidos da América e o Movimento da Nova Igreja no Reino Unido, eventualmente os carismáticos também formaram suas próprias denominações carismáticas. Os carismáticos compartilham muitas crenças com os pentecostais, como a ênfase nos dons espirituais e no batismo no Espírito Santo. No entanto, eles tendem a permanecer dentro de suas tradições denominacionais, trazendo uma renovação espiritual a essas comunidades. Embora ambos os movimentos compartilhem experiências espirituais semelhantes, suas abordagens podem ser diferentes. Os carismáticos, por exemplo, muitas vezes têm uma abordagem mais litúrgica e estruturada, refletindo suas raízes denominacionais. Eles também têm um impacto significativo dentro da Igreja Católica, algo que é menos comum no movimento pentecostal. A mudança de carismáticos dentro de suas denominações originais para formar as suas próprias tem sido chamada por alguns de movimento neocarismático ou a terceira onda. Vamos comparar algumas das crenças e práticas principais desses movimentos. A teologia em torno do batismo com o Espírito Santo é o que formou o movimento pentecostal em primeiro lugar. De repente, havia pregadores em todos os lugares que afirmavam que indivíduos salvos deveriam orar e buscar uma experiência pós-salvação de batismo com o Espírito Santo e que poderiam saber que tinham isso quando falassem em línguas. Esta crença foi solidificada nas declarações de fé das denominações pentecostais. A oitava verdade fundamental das Assembleias de Deus diz que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concede. A Igreja de Deus diz: acreditamos em falar em outras línguas, conforme o Espírito concede, e que isso é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Diferença número 1. Aqui está a diferença com as denominações carismáticas. Elas tendem a dizer que o batismo com o Espírito pode ocorrer na salvação. A maioria das outras igrejas carismáticas permitem que o batismo com o Espírito seja algo separado da salvação, mas que pode acontecer ao mesmo tempo ou depois.
Esta visão é mais aceitável em algumas denominações pentecostais hoje do que no passado, devido à influência dos carismáticos nas igrejas pentecostais. Além disso, a maioria dos carismáticos não acredita que falar em línguas seja a evidência física inicial do batismo com o Espírito, ou pelo menos não a única evidência. Então, muitos carismáticos achariam que falar em línguas no batismo com o Espírito é uma experiência típica, mas não diriam que, porque você não falou em línguas, você definitivamente não recebeu o batismo. Línguas é apenas uma evidência possível e nem sempre aparece. Isso também se tornou uma visão mais aceitável nas denominações pentecostais, em algumas mais do que em outras. Mas se você vê uma igreja que ainda diz que línguas é a evidência inicial, é um sinal claro de que eles se identificam como pentecostais, em vez de serem principalmente parte do movimento carismático da terceira onda. Diferença número 2. Soteriologia significa teologia da salvação, e há uma aceitação notável no movimento carismático para algumas visões sobre a salvação que não encontram muito eco nas denominações pentecostais clássicas. Por exemplo, uma vez salvo, sempre salvo. Os pentecostais são bastante homogêneos nessa questão. São arminianos. Ser arminiano significa seguir as doutrinas teológicas de Jacobo os Armínios, que são vistas como uma alternativa ao calvinismo. As principais crenças do arminianismo incluem: 1. Livre-arbítrio. As pessoas têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Deus. 2. Graça preveniente. A graça de Deus capacita os seres humanos a responder ao chamado para a salvação. 3. Expiação universal. Cristo morreu por todos, mas somente aqueles que aceitam essa oferta serão salvos. 4. Eleição condicional. A eleição de Deus é baseada na presciência de quem terá fé em Cristo. 5. Possibilidade de perda da salvação. É possível para um cristão perder a salvação através da apostasia ou de uma vida persistentemente pecaminosa. É provável que você seja expulso de sua igreja se for um pastor pentecostal ensinando: uma vez salvo, sempre salvo. Mas nas denominações carismáticas, isso muitas vezes é uma posição aceitável ou até preferida. Os pentecostais acreditam que os dons do Espírito Santo, como a profecia, a cura e especialmente o falar em línguas, são sinais tangíveis da presença de Deus. Eles enfatizam a experiência pessoal com Deus e a importância de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então, se você quiser encontrar um calvinista que queira falar em línguas, é mais provável encontrar um grupo de pessoas que acreditam como você em igrejas carismáticas do que em pentecostais. Há exceções para tudo, e há reformados em algumas igrejas pentecostais, mas eles são a rara exceção. Diferença número 3. Mulheres no ministério. Uma coisa que o pentecostalismo tem desde o início é mulheres servindo no ministério como pastoras ou anciãs, pregadoras, e assim por diante. Há algumas exceções, mas em geral mesmo as igrejas mais conservadoras em outras áreas mantêm uma visão bastante radical sobre essa questão durante seu tempo. Então, e as denominações carismáticas? Algumas igrejas costumavam ter apenas homens como pastores, mas agora permitem que igrejas tenham mulheres como pastoras. Em geral, uma porcentagem muito maior de denominações carismáticas restringe o ofício de ancião ou pastor aos homens do que as denominações pentecostais. Diferença número 4. A escatologia, ou as doutrinas relacionadas aos tempos finais, é talvez uma área onde as interpretações podem variar bastante. Nas últimas décadas, parece que houve uma flexibilização nessas crenças. O pré-milenismo, no entanto, foi rei nas igrejas pentecostais por um século, e velhos hábitos custam a morrer. O arrebatamento pré-tribulação e o pré-milenismo também eram posições bastante comuns. Ainda é a posição padrão, parece, no pentecostalismo ser pré-milenista, certamente muito mais do que em muitas outras tradições denominacionais. As denominações carismáticas, no entanto, muitas vezes não têm uma opinião tão forte sobre essa questão. Em muitas denominações carismáticas, esta é apenas uma área de liberdade, e pastores com todos os tipos de persuasões se encontram e trabalham juntos. Também está se tornando mais e mais comum entre os pentecostais, mas ainda, as igrejas carismáticas são mais flexíveis em geral nessa questão. Diferença número 5. Abertura à liturgia.
Há muito o que pode ser dito sobre as influências que fizeram do pentecostalismo o que é hoje. Há um grupo inteiro de pentecostais da santidade que são influenciados pelo metodismo e pelas visões wesleyanas sobre essa questão, e afirmam a santificação completa. Mas sobre o batismo, os pentecostais apenas batizam crentes e apenas por imersão, mostrando uma clara influência batista. Uma coisa que também parece ter sido adquirida do lado mais batista é a visão pentecostal da liturgia e das ordenanças ou sacramentos. Ou seja, é muito comum ver uma visão memorial apenas dos elementos da comunhão e um estilo de adoração não muito litúrgico. Agora, uma coisa pela qual o movimento carismático merece muito crédito é uma mudança radical nos estilos de adoração de muitas denominações. Igrejas batistas, igrejas não denominacionais, pentecostais e metodistas e luteranas mais liberais abraçam o estilo musical do movimento carismático e muitas vezes abandonam seus ternos e gravatas por uma roupa mais casual. Especialmente entre luteranos conservadores e batistas fundamentalistas, isso é visto como algo muito negativo. Os luteranos se apegam firmemente à sua liturgia, órgãos, vestes ministeriais e assim por diante, e os batistas fundamentalistas aos seus ternos e gravatas, inários e pianos, em oposição ao líder de adoração moderno e bandas de louvor e a temida camisa havaiana. Mas apesar de tudo isso, as denominações carismáticas, ao abrir espaço para novas visões de adoração, também sentiram a liberdade de avaliar e, às vezes, abraçar algumas antigas, e há até um pequeno movimento chamado Movimento de Convergência, que busca misturar as correntes evangélicas, carismáticas e litúrgicas juntas, produzindo denominações como a Igreja Episcopal Carismática e a Comunhão de Igrejas Evangélicas Episcopais. Claro, isso não deve ser surpreendente, visto que muitos dos carismáticos da segunda onda original vieram de ambientes bastante litúrgicos. Mas isso prova ser algo que você espera encontrar agora mais no lado carismático do que no pentecostal. Como em qualquer movimento religioso, há críticas e controvérsias. Alguns dos desafios enfrentados pelos movimentos pentecostal e carismático, incluindo questões teológicas, escândalos financeiros e a crítica de que às vezes podem focar excessivamente em experiências emocionais. No entanto, líderes desses movimentos frequentemente respondem a essas críticas destacando a importância da autenticidade espiritual e do compromisso com a transformação pessoal e social.